Bem, a gente começa a falar de história. E aí vocês vão começar a se questionar por que estudar história, qual é o objetivo da ciência história, quem foi que criou a história. Primeiro a gente começa a falar que história é uma ciência que começa a ser pensada como tal lá na Grécia Antiga, por Heródoto e por Tucídides. Eles são considerados os pais da historiografia. E o que é a historiografia? É estudar, analisar, refletir sobre as ações que o homem, ao longo de um período analisado, ele realizou, ele construiu. Mas vale lembrar que o homem, desde a antiguidade, desde a pré-história, ele já tinha a preocupação em fazer registro. Era a arte rupestre, da qual o homem pré-histórico já deixava sinalizado nas pedras o seu cotidiano. O homem não tinha a preocupação em sistematizar as suas ações. O homem pré-histórico, através da arte rupestre, ele por desenhos, figuras e ilustrações, ele deixava os seus registros. A história, vocês vão perguntar, qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? É fazer com que o indivíduo reflita a sua sociedade, reflita o país, reflita o planeta como um todo, objetivando melhorar, aperfeiçoar a sua condição de vida, a sua e a do seu entorno. Vale lembrar que eu e você, todos nós somos construtores da história. É nossa responsabilidade. Mas vocês irão falar, caraca, mas eu sou apenas João, Marcelo, Pedro, José. Sim, mas são as nossas ações como cidadãos que vai gerar, que vai proporcionar ao indivíduo que está no poder executar e realizar as suas ações. Isso ocorre, sobretudo, no Estado democrático de direito, pelo qual nós também vivemos. São os nossos representantes, ou presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Ok? A história, ela é feita, ela é constituída por indivíduos, personagens importantes, mas não são indivíduos únicos, isolados, tal qual uma ilha. Todas as personagens, elas estão intrinsecamente ligadas e entrelaçadas a outros indivíduos, do qual nós vamos chamar de sociedade. Todo governante, quando ele governa, ele não governa para si, ele governa para si e para os outros, ou de uma forma democrática, ou de uma forma ditatorial. Aí vamos parar e refletir no Brasil de hoje. Em tese, temos um presidente que foi eleito democraticamente. Vejam bem, eu usei a palavra democraticamente, através da eleição, através do voto livre, direto. Entretanto, as suas ações, elas estão sendo antagônicas à democracia. Ele só falta dizer que eu sou o Estado.
Só falta dizer o senhor Bolsonaro, o senhor Bolsonaro, que ele é o detentor de toda a legislação. Ele e seus filhos. Ponto. A história, ela é ácida. Ela é ácida a partir do momento que faz com que eu e você tenhamos, junto com as suas ciências auxiliares, geografia, sociologia, filosofia, uma visão mais crítica a respeito do mundo do qual nós participamos. A história, ela visa a transformar o indivíduo e a sociedade através dele mesmo, fazendo reflexão sobre seus atos e os atos de sua sociedade. Nós podemos dividir a história de duas grandes formas para melhor analisarmos e estudarmos. História geral e história do Brasil. A história geral, eu vou relatar sobre fatos importantes que ocorreram com a sociedade, com a humanidade, principalmente com a humanidade ocidental. Não que a gente não vá falar ou ver as sociedades orientais, mas será em um menor grau de especificidade. E dentro da conjuntura da história geral, a gente observa também o surgimento da Terra Brasilis. Vamos observar, então, a história do Brasil. A história do Brasil, ela vai se entrelaçar a partir de 1500 com a história da humanidade. Eu vou dizer nem 1500, que é a data oficial, mas eu vou colocar ali como 1492. Lá a partir da assinatura da Bula Intercetera pelo Papa Alexandre VI, que fez com que Portugal e Espanha lutassem por territórios até então desconhecidos pelos portugueses, a chamada América Portuguesa, que eventualmente somos nós. Mas isso é assunto mais lá para frente. A história, ela é dividida em grandes períodos. Vocês vão ver lá no caderno de vocês, nas nossas primeiras aulas, tá, uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, nós trabalhamos a divisão da história. E começamos lá pela pré-história, do surgimento do homem até o aparecimento da escrita, em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Esse período todo nós chamamos então de pré-história. Segundo grande período, nós vamos ver do surgimento da escrita em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo até o ano de 453, quando o Império Romano do Ocidente vai ruir, vai cair. Vale lembrar que nesse período aí bem longo, tá, de mais de 4.000 anos, grandes civilizações surgem. Os gregos, os próprios romanos, a civilização da Mesopotâmia, a China, ok? Mas a nossa historiografia é uma historiografia ocidental, volto a dizer, ou seja, ela vai valorizar os feitos constituídos, realizados pela civilização ocidental.
Vale lembrar então que a Idade Antiga começa no surgimento da escrita, em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, vai até 453, com a queda do Império Romano do Ocidente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, começamos uma terceira fase na história geral. Começamos a Idade Média. A Idade Média ela é chamada de Idade das Trevas, Idade dos 1000 anos, período nebuloso. Gente, aí você vai perguntar por quê? Vamos ver o surgimento de uma instituição lá na Antiguidade que vai ter na Idade Média todo o seu apogeu. Essa instituição chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja, ela tem em seu poder, em suas posses, o poder temporal e atemporal. O poder atemporal, o poder espiritual, somente a sua concepção de religiosidade no mundo ocidental era válido. Falo também que ela tinha o poder atemporal. Perdão, poder temporal. O poder temporal, estou me referindo, estou falando do poder econômico mesmo. Tá? 2/3 das terras europeias estavam nas mãos da Igreja Católica. A Idade Média vai de 453 até 1473. Nós vamos ter aí um recorte de mais de 1000 anos. Mas não pensem vocês que as idades, os períodos históricos, eles começam e terminam em si. Não. Entre um período histórico e outro, nós temos o que chamamos de transição, que é a mudança de forma econômica. Lá na pré-história, o homem, ele vivia basicamente da caça, da pesca, colhia os frutos, as raízes. Na Idade Antiga, o homem praticava o escravismo. O que é isso? É um povo tentando melhores condições de vida, subjugando, invadindo outro povo. E o povo invadido, ele era escravizado. Para quem aí frequenta a igreja, vai observar sobretudo lá o povo hebreu. Leiam por gentileza, se você tiver curiosidade, lá o Pentateuco, só para você ter noção um pouquinho de como era o escravismo praticado contra o povo hebreu. Ok? Na Idade Média, o que vai prevalecer? O que vai prevalecer como símbolo de terra, de riquezas, perdão, vai ser a aquisição de terras. E até hoje, se nós pegarmos a escritura de nossas propriedades, tentem pedir emprestado aos pais, tios, avós de vocês a escritura da casa para ler. Vai estar escrito que a fração de terra X por Y pertence a fulano de tal. Essa expressão, fração de terra, ela advém lá da Idade Média. Lá da Idade Média. Beleza? Ainda na Idade Média, é um período bem longo, falei para vocês, 1000 anos, a gente vai observar o seguinte: vai surgir, já no seu final, uma nova classe social,
chamada burguesia. A burguesia surge nos burgos. E o que são os burgos? Burgos são as cidades. Qual era o interesse do burguês? O burguês, ele era o comerciante. Ele tinha o objetivo de negociar produtos. Surge na Idade Média o câmbio. O que é o câmbio? A moeda. Não estou falando daquelas moedinhas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Quando eu falo moeda, é o que nós hoje chamamos, por exemplo, de real, dólar, libra, esterlina, euro. Combinado? Na Idade Média, o homem ele vai ter uma visão muito pecaminosa de tudo e de todos. Até porque vale lembrar que ele vivia sob os olhos de uma igreja que dizia para ele que tudo Deus iria punir. O homem era totalmente submisso às vontades da igreja, que vivia no Fausto, que vivia em uma riqueza fenomenal. Aí vocês vão perguntar, caraca, professor, a igreja fazia isso? Sim, fazia. Graças a Deus não faz mais. Eu falo como católico que sou, graças a Deus. No final da Idade Média, vamos ver surgir em 1473 uma nova vertente, né? Uma nova divisão da história. A Idade Moderna. A Idade Moderna vai de 1473 até 1789, com a Revolução Francesa. Vai ser a Idade Moderna, embora ela seja de duração curta, pequena, um pouco mais de 3 séculos, vale lembrar que vai ser a transição em definitivo do feudalismo para o capitalismo. Nós, ocidentais, vivemos em qual sistema? Nós vivemos no sistema capitalista. O que é a base do capitalismo? É o capital. O capital, em linguagem econômica, é dinheiro. Quanto mais capital eu tenho, mais rico eu sou. Quanto mais eu acumulo capital, maior vai ser o meu poder aquisitivo. Nós precisamos ficar antenados e ligados, a galera do primeiro ano, porque quando se fala em capital, a gente não pode ficar aí boiando na maionese e pensar que está falando. Não, vamos pensar que estamos falando na capital de um estado, na capital de um país. Precisamos, de acordo com o jargão, de acordo com a conversa, saber com exatidão se eu estou falando de um espaço geográfico ou se eu estou falando em linguagem econômica. A gente precisa, pelo amor de Deus, ficar antenado a isso. Combinado? Vale lembrar também que com o capitalismo, com o surgimento do capitalismo, e isso perdura-se até os dias de hoje, aquele indivíduo, eu, provavelmente os pais de vocês, os tios, os avós, que não são detentores dos meios de produção, vão precisar vender a sua força de trabalho em troca de um salário, de um prolabore no final do mês. Ok? Com o capitalismo vai surgir também uma coisa chamada trabalhador
assalariado. A Idade Moderna, ela termina com a Revolução Francesa, aonde o terceiro estado, a burguesia aliada aos trabalhadores e aliado à população campesina, tomam o poder, derrubam o rei Luís XVI. E o mundo, ele passa a ter uma nova vertente, um novo ciclo em sua historiografia, do qual nós vamos denominar de Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea, ela tem o seu marco didático 1789, com a queda da Bastilha na França, em 17 de julho de 1789. E dura até um segundo atrás. Ou seja, passou todo o século XIX, passou todo o século XX, estamos iniciando o século XXI e ela perdura. Algo que começa lá no final do século XVIII. Vale lembrar que o sistema econômico vigente durante a Idade Contemporânea é o capitalismo. Entretanto, nesse mesmo período cronológico, vamos ver surgir outros modos de produção, outras vertentes econômicas, como o socialismo utópico, o comunismo. Assuntos que nós já vimos, já debatemos também em sala de aula. Inclusive, lembro-me com exatidão que passei trabalho para vocês a respeito dessa temática. E que eu gostaria que vocês, por gentileza, fizessem uma releitura sobre os modos de produção. Ok? A Idade Contemporânea, ela vai externar de uma forma cruel, visível e latente as desigualdades existentes entre os indivíduos. Simultaneamente, eu passei para vocês a linha do tempo sobre a história do Brasil, começando em 1500 e indo até 1822, como período colonial, primeira fase da história do Brasil. Por que período colonial? Éramos uma colônia lusitana, éramos a América Portuguesa, pertencíamos a Portugal. Tudo que a colônia viesse a realizar, a desenvolver, pertencia a quem? Pertencia à coroa portuguesa. Nenhuma riqueza ficava em território brasileiro. Tudo que era produzido era de acordo com o interesse da monarquia portuguesa. Em 1822, conseguimos uma pseudo-independência lusitana. Politicamente, uma independência portuguesa. Entretanto, uma dependência econômica dos ingleses. De 1822 a 1889, o Brasil vai viver aí durante aproximadamente 67 anos uma monarquia. Primeiro Dom Pedro I, período regencial, depois Dom Pedro II.
a gente vê que a ideia monarquista, o projeto monárquico de Dom Pedro II, era um projeto bem atraente. Enquanto Dom Pedro I ele proclama a independência, mas ele não consegue ter o apoio político nem base econômica, seu filho ele consegue ter base política, base econômica. Entretanto, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, vai proclamar a abolição da escravatura. Vale lembrar que o Brasil foi o penúltimo país a acabar com a maldição da escravidão. Ok? O último foi Cuba. Ela liberta os escravos, em contrapartida, ela consegue atrair contra o seu pai todos os fazendeiros, os latifundiários, os cafeicultores, os donos dos escravos. O Império, nos últimos anos, vinha mal das pernas com os militares, com a Igreja Católica e, finalmente, com escravocratas. E em 1889, tem fim o período monárquico brasileiro. E aí vamos dar início ao período republicano brasileiro, de 1889 até 2020, que é o ano do qual nós estamos vivendo nesse momento, ok? Vale lembrar que o período republicano ele vai ser dividido em República da Espada, 1889 a 1894, República Velha ou República do Café com Leite, de 1894 até 1930, Era Vargas, 1930 até 1945, 1945 a 1964, República Nova ou República Bossa Nova, 1964 a 1985, nós vamos viver os governos militares ou ditadura militar no Brasil, e de 1985 até 2020, o ano que vivemos, tá? A chamada Novíssima República, do qual foi estabelecido a redemocratização no Brasil. Queridos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vejam o texto, por gentileza, e pelo amor de Deus, façam os exercícios. Beijos em vossos corações.